seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. É bom estar em casa, gente. Paz do Senhor. Você está bem? Você está feliz? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Temos visto os feitos do Senhor por onde temos passado. E muitas curas têm acontecido. Muitos milagres têm acontecido. A palavra profética tem sido ministrada. Hoje, eu venho chegando aqui, eu recebi uma ligação de uma irmã lá de Orlando. Que eu orei por ela e por intermédio, pela graça de Jesus, nós demos uma palavra de conhecimento. E aí ela mandou uma foto. Ela, olha, a profecia em um mês se cumpriu, viu, minha irmã? Eu falei, glória a Deus. Graças a Deus. Eu estou te contando isso para edificar a sua fé, irmão. E temos visto o quão o Senhor tem sido bom nas nossas vidas. Nós vamos chegar em um bom lugar, amém? Glória a Deus. Nós estamos no mês de falar sobre comunhão. E eu não sei se você fez um intensivão como eu fiz. Fiz um intensivão de todas as ministrações para ir recebendo e comendo. Quando eu não estava num lugar de fuso horário estranho, eu conseguia assistir o culto no horário. Quando estava num lugar de fuso horário esquisito, eu não conseguia assistir. Mas, glória a Deus pelo Espírito estar comunicando as mesmas coisas. Aqueles que são espirituais. E quando me foi dada a incumbência de ministrar para vocês essa noite, e eu fiquei meditando no Senhor esses dias a respeito de comunhão, e eu tive muito tempo de comunhão com muita gente. Uma das coisas que era prevalecida em todos os ambientes de comunhão que eu estava era a mesa. E eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso hoje. Sobre o poder da mesa, que faz parte da comunhão. Amém? No Antigo Testamento, nós vamos ver a mesa sendo estabelecida dentro do tabernáculo. Por conta da queda do homem, a relação entre o homem e o outro homem foi rompida. Quando o homem peca, ele perde a conexão com Deus. Se você não assistiu a mensagem de Areta, assista. Ela fala um pouco sobre isso. Ele perdeu essa conexão com Deus, mas ele também perdeu essa conexão com o outro. E quando Deus, porque Jesus ainda estava ali, uma sombra, você vai entender. Quando Deus estabelece para Moisés a maneira como o tabernáculo precisava ser construído, os utensílios daquele tabernáculo, uma das coisas que ele estabelece é a mesa. E nós chamamos ela, dentro do conhecimento da cultura judaica, de pão da presença. Eram os pães da presença, onde 12 pães ficavam ali naquela mesa. Ao contrário do candelabro, a mesa estava. E aquilo era uma figura de Cristo. Quando Jesus vem, ele vem para reestabelecer a comunhão. Ele vem para reestabelecer a mesa. Porque os homens, por conta do pecado, começaram a fazer do ambiente de reunião um ambiente um pouco complicado. Nós vemos às vezes, por exemplo, nós vemos o salmista dizendo, no Salmo capítulo 1, que aquele que se assenta no conselho dos ímpios, ele é problemático. Então, por conta do pecado, e eu não estou falando da mesa em si, do material, eu estou falando do conceito que ela traz para nós de comunhão. E por conta do pecado, o ambiente da mesa foi sendo distorcido, foi sendo desconfigurado. E aí,
o homem, ele perde parte da consciência de... Eu sei que eu estou indo um pouquinho mais devagar do que o de costume, é porque, para mim, essa consciência de mesa de comunhão tem tido muita ênfase na minha vida nesse tempo. Essa consciência de comungar, sabe, tem sido muito enfático para mim. Eu tenho sentado em algumas mesas no Brasil e tenho visto o quanto às vezes isso se perdeu. Essa consciência de vamos ter comunhão à mesa. É muito engraçado porque nós vemos em alguns lugares algumas coisas acontecendo e eu falo, que saudade da minha igreja. Que saudade do meu pastor. Porque aqui nós temos uma mesa bem grande, queridos. Você pode não ver com os olhos naturais, mas essa mesa é grande e ela é muito farta. Tem muito tipo de alimento, mas a mesa, o principal motivo da mesa não é para matar a fome. O principal motivo da mesa é para ter comunhão. Lá em casa, minha mãe ama a mesa posta. E ela sempre... E são muitos detalhes numa mesa posta. Eu levei essa cultura para minha casa, talvez uma cultura um pouco fajuta, não é? Não com tantos detalhes, porque eu não tenho essa destreza para artesanato. Mas mamãe tem, então, flores e muitas coisas, e copos, 30 copos, muitos garfos. E às vezes eu falo assim, eu vou só com um garfo. Porque até de escolher qual é o garfo que eu vou usar é um pouco complicado. Mas eu vejo a alegria que a minha mãe tem hoje em receber os filhos e colocar a mesa, e não só para que a gente coma, mas para que a gente se relacione. Sabe quando... E eu não vou criar aqui um novo conceito, nada, uma nova doutrina, não. Mas eu quero entender que na viração do dia, talvez Deus desça para ter um tempo de mesa com o homem. Tenha descido para conversar. Sabe aquele famoso chá da tarde? Mira que o diga. E eu tenho visto e percebido o quanto a mesa precisa ser, essa consciência de mesa de comunhão precisa ser restaurada. O quanto nós precisamos nos sentar à mesa. Porque por conta do pecado, a mesa passou a fazer mais mal do que bem. E aí, em alguns ambientes, assim como eu disse, o salmista, ele diz, olha, bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa do conselho de pessoas de ímpias. E a impiedade aqui não é alguém ignorante, é alguém que conhece a verdade, mas vive na prática da impiedade. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, enfim. Está tudo lá. Nós vemos também o apóstolo Paulo tendo que restabelecer para o povo de Corinto como é que a mesa precisava funcionar. Era um povo que fluía nos dons, era um povo que tinha poder, mas era um povo que perdeu comunhão. Isso não é para nós, isso é para as igrejas talvez da China, não sei. Mas só estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, tá bom? E o povo começou a parar. É por isso que, por exemplo, um conselho que eu te dou, se você for para a mesa, deixe o celular no sofá. Ou guarde no seu quarto. Porque a mesa é quando, por exemplo, eu gostei tanto desse negócio de mesa posta que eu faço uma mesa posta para mim e para o Espírito Santo. Ah, profeta é doido? É isso aí. E olha que nessa linha eu estou a mais tranquila, galera. Mas eu faço questão de colocar, é verdade, coisas inefáveis.
Eu faço questão de fazer uma mesa posta e às vezes, quando eu estou muito, muito ansiosa, eu deixo ela um dia antes. Estou resolvendo na terapia, irmão, fica tranquilo. E faço uma mesa posta, deixo o meu devocional ali para que eu tenha um tempo com o Senhor. E às vezes, por conta dos afazeres do dia, eu levo o celular para a mesa e atrapalhou meu devocional. Por que é que Deus, desde o início, estabelece a mesa? É para nos ensinar que na mesa todos somos iguais. Não dá para ver as pernas de Mefibosete. As nossas fragilidades, elas são ocultadas pelo poder da mesa. Não escondidas no intuito de esconder algo, mas elas não importam porque nós estamos assentados à mesa. Deus poderia se revelar a nós na plenitude dos tempos como o Senhor. Mas Ele decidiu, em Cristo Jesus, trazer a mensagem de paternidade. E coisa boa é sentar na mesa do Pai dia de domingo. Hoje eu não tenho tanto o hábito de fazer isso na minha casa, porque tenho viajado bastante. Mas eu faço questão de, quando voltar, ter um tempo de mesa com meu esposo. A mesa é lugar da gente ter os olhos abertos. A mesa é um ambiente de segurança. É na mesa que os nossos corações são desnudados. Você sabia disso? Quando o salmista, no Salmo 23, escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Você sabia que Jesus cumpriu esse salmo? E Jesus, na noite em que foi traído, Ele preparou uma mesa na presença dos adversários. Mas sabe o que é interessante? Não foi para se vingar. Foi para se revelar. Jesus colocou Judas naquela mesa não para dizer: tá vendo aí? Você é o grande traidor. Ele revela-se. Mas quando Ele estabelece a refeição memorial, e nos originais hebraicos, essa palavra em memória também é para remembrar. À medida que eu me lembro, eu me reconecto. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós, liturgicamente, temos a consciência... o esboço foi embora, eu já sabia. Nós, liturgicamente, temos a consciência de vir para o culto de ceia. E uma vez ao mês. Mas eu acho lindo quando Marcela nos ensina que nós podemos fazer a ceia na nossa casa. Você já ceiou com seus filhos esse mês? Eu acho tão bonito esse som. Sabia que pausa também é música, irmãos? Deve ser esse momento que o salmista fala: selá. Pois é. E nesse ambiente de mesa, corações são desnudados. A gente tem os olhos abertos. A gente descobre quem é quem. Mas quando... Lembrei. Vou reabrir o parêntese, porque eu esqueci o que eu estava falando, agora eu lembrei. É porque, irmãos, eu estou com muito temor do que eu estou falando aqui. Tem dia que a gente está aqui, ó, com a bola no peito, vamos matar esse gol, isso vai dar certo. Tem dia que eu já acordo assim, ó, me tremendo. Jesus, o que é que houve? Que negócio é esse? E a cabeça borbulhando. O povo falando, e hoje estava assim, blá, 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 uísque sachê, blá, 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 blá. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tento, sabe quando você tenta catar no espírito? Pois é porque já está tudo aqui dentro, mas a gente precisa ter a pedagogia de poder partilhar isso. Eu quero partilhar esse pão com você para que você entenda o poder que tem uma mesa. E a gente liturgicamente faz o culto de ceia uma vez ao mês. Eu quero te incentivar a não vir mais com a consciência de culto de ceia, a gente tem que fazer a cesta da abundância, a gente tem que fazer... Não, entenda que você está vindo para cá. Você está vindo, eu e você estamos vindo congregar para remembrar.
Por que a mesa da igreja de Corinto estava fazendo mal? Porque eles não eram mais longos. Aí Paulo fala assim, a mesa de vocês está fazendo mal, porque tem poder, mas não tem amor. E deixa eu abrir outro parêntese para você. A gente pega o texto de 1 Coríntios 13 e desfragmenta ele de Coríntios 12. Mas essa revelação chegou para mim e talvez já tenha chegado para você, mas eu estou pregando, eu vou partilhar com você. O apóstolo Paulo vem ensinando a respeito dos dons. E ele vai dizer sobre todos eles. Só que no último versículo do capítulo 12, ele vai dizer assim, eu vou ensinar a vocês o caminho pelo qual os dons precisam ser operados. E aí ele começa, ainda que eu falasse a língua de anjos, de homens, se o amor não for o veículo. Por que ele estava ensinando isso para Corinto? Porque o povo de Corinto estava usando o poder sem o veículo do amor. E aí a refeição que eles faziam juntos estava matando, estava adoecendo. Por isso que existem entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Quando o amor não é o veículo da mesa, a mesa está fazendo mais mal do que bem. Ela é tão séria, é tão importante essa consciência. Jesus, antes de morrer, antes de ir para a cruz, o que é que ele faz com os discípulos? Uma refeição. E quando ele volta, o que é que ele faz com os discípulos? Uma refeição. Veja o poder que tem a mesa. Você quer saber como que seu filho está? Sente à mesa com ele. Fala assim, vamos tomar um café. Vou contar um testemunho para vocês. Aproveitar que ela está aqui. Eu tinha uma amiga de escola. E nós éramos muito amigas. Muito, muito, muito amigas. Mas por conta de imaturidade minha, da gente, nós nos afastamos. Só que de alguma forma, como não tem inimigo no reino de Deus, ninguém compete, o Senhor falava coisas a respeito delas para mim. E eu sempre mandava um áudio, e aí, como é que você está e tal. Teve um dia que eu falei assim, eu vou cabrar esse capeta. Eu gosto dela, a gente é amiga. Por que a gente se afastou? Mandei uma mensagem para ela e falei assim, você topa uma mesa comigo? Café, você gosta de café? Que agora eu gosto de café, irmãos. Deixa eu te dizer, jovem. Vai fazer 30, vai ter que gostar de café. Eu tô na vibe saúde, então eu tô tomando café sem açúcar. Eu tô me sentindo assim, madura. Café com canela. Tô ficando até gourmet. Umas raspas de limão no café. Irmão, tá uma palhaçada. Mas hoje para mim o café tem muito mais uma questão afetiva do que simplesmente... Eu ouvi de um profeta que vende café e ele falou assim, o café tem que ser muito bom porque ele vai esfriar. Aí mas café não se toma quente? Ele, não, porque à medida que eu converso, eu vou provando aquele café. Então ele tem que ter o mesmo gosto até o final, mesmo que ele não esteja quente. Eu fiquei, uau, recebi, irmão. Glória a Deus. E fui tomar um café com essa amiga. Nos reconciliamos, hoje ela veio me assistir ministrar. E eu vi o quão poderoso é a mesa. Na mesa a gente reconcilia, na mesa a gente desnuda o coração, na mesa a gente pede perdão, na mesa a gente reconhece que errou. A mesa que Deus está propondo para nós nesse tempo, o que o mundo está fazendo? Está tirando as famílias da mesa. Porque eu tiro as famílias da mesa, eu tiro a educação dos filhos, eu tiro o olho no olho, eu tiro o contato físico, eu tiro e o amor não fica mais sendo o veículo. Hoje na mesa a gente mantém o celular ao lado ou a televisão ligada. Eu não sei se você é dos anos 90, eu não sou. Mais ou menos. Mas antes a gente comia sentado no sofá. Eu não sei se... quando eu era criança...
Era assim que funcionava lá em casa. Só que hoje eu vejo o quão o entretenimento está roubando a gente de um lugar precioso que o próprio Deus estabeleceu para que nós estivéssemos. Sabe por que Jesus é o pão? Porque ele precisa ser partilhado e só se partilha pão na mesa. Sabe, os pães da presença estavam no tabernáculo para prefigurar que os sumos sacerdotes podiam se achegar àquela mesa e desfrutar da presença do próprio Deus, ainda em um ambiente limitado, onde o Espírito ainda não estava neles, mas estava sobre aquele tabernáculo. E hoje nós podemos partilhar a vida. Meu Deus, Jesus ensina para os discípulos, olha, o Ministério de Música já pode subir, viu? Esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso para que vocês se reconectem a mim. E aí o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, vem pedagogicamente ensinando, gente, a mesa desse ambiente aqui não é para come quem chega primeiro. Não. A mesa desse ambiente aqui é para que nós nos assentemos, para que a gente se reconecte um com o outro. Para que a gente discirna o outro irmão. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já cheguei nesse lugar só para bater ponto. Eu estou expondo o meu pecado para vocês. E não percebi que tinha alguém um pouco triste do meu lado. Às vezes a gente chega com tanta pressa. E hoje, meu irmão, ainda que eu esteja com pressa, eu faço questão de abraçar o diácono, os irmãos da portaria, todo mundo. Sabe por quê? Às vezes um abraço resolve. Não é todo domingo que a gente vai ter a ceia. Mas em todos os cultos a gente pode lembrar que a gente é corpo. Quando eu me reconecto com você dizendo assim, ó, eu tô aqui por você, eu sou corpo contigo, a sua dor é a minha dor, a sua vitória é a minha vitória, a sua alegria é a minha alegria. Hoje, pelo último Adão, a saber Cristo, nós nos tornamos um só. E eu queria para você dizer que eu não abri a Bíblia, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Nosso pastor Cláudio também citou esse texto brilhantemente. E é tão bonito a gente ver a diversidade dos dons aqui em cima, que aqui a gente não está disputando quem sabe mais, quem sabe menos. Vai abrindo a Bíblia, eu vou falando, tá tudo bem. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem entende mais, quem entende menos. A gente honra um ao outro aqui. Sabe por quê, irmãos? O mundo, o secularismo está tentando sucumbir os nossos princípios. O secularismo está tentando fazer com que a gente venha para o reino com a mente do escravo. E aí a gente acaba esquecendo que isso aqui é uma mesa de família. E entenda, e eu não estou despregando quando Paulo nos ensina a respeito da corrida, ok? Mas estou tentando fazer um paralelo. Mas não é um ambiente onde eu estou competindo com você. E você também não está competindo comigo. Lá no livro de 2 Reis, quando Salomão constrói o templo, você sabia que as pedras daquela construção, elas não tinham mão de ferramenta humana? As pedras eram vivas. O que é dizer uma pedra viva? Elas se moldavam em conjunto. Por quê? Nós não somos perfeitos, mas juntos somos completos. E aí o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, ele diz que nós somos pedras vivas. João capítulo 17, versículo 21. Jesus está orando ao Pai. E é engraçado que nesse evangelho é o único evangelho onde não tem falando sobre a ceia.
Em Mateus tem, em Lucas tem, em Marcos tem, em João não. E ao invés, se a gente for ver cronologicamente, era como se era para ser a ceia aqui, em João 17. E aí Jesus está orando. E no versículo 21, ele diz assim, eu vou ler a partir do 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, também eu vos enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. 21. Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A mesa é um ambiente de unidade. Eu não sei. E você pode ficar de pé, irmão, agora. Eu não sei em que circunstâncias você veio a esse culto. Mas eu quero, se eu puder compartilhar algo com você, e se essa for a única frase que fixar no seu coração, é: a mesa é lugar para todo mundo. Na mesa a gente descobre que a gente é um só. Sabe, tem uma parábola de um homem que faz um grande banquete. E ele pede ao mensageiro para enviar convites. E inúmeras desculpas acontecem. Olha, casei. Comprei um terreno. Comprei junta de bois. E aí, aquele homem pede ao mensageiro que vá em lugares mais complicados e traga pessoas. Por último, ele faz um terceiro convite. E ele diz assim: traz pela mão quem você encontrar no caminho. Sabe, Deus, na pessoa de Cristo, veio restabelecer a consciência de família que somos. E família se assenta na mesa, gente. É na mesa que a gente resolve os nossos problemas. Eu não sei se você chegou aqui talvez chateado com alguém daqui da sua igreja, do seu discipulado. Mas resolva isso, chame essa pessoa para tomar um café. Você precisa conversar algo sério com alguém? Você precisa impedir que essa pessoa caia? Convida para almoçar. Senta com essa pessoa à mesa, porque lá é um ambiente seguro. Deus estabeleceu a mesa para que nós nos reconectássemos, para que nós entendêssemos quão poderoso é a comunhão. Sabe, irmãos, tem sido muito bom pregar pelo Brasil, mas tem sido precioso sentar em algumas mesas e ouvir de pessoas que vieram antes de mim, pessoas que ainda estão caminhando, e poder ouvir o evangelho sendo compartilhado com vida na vida. Evangelho é vida na vida. Sabe por que nós temos o pastor que merecemos? Porque ele é um homem íntegro. E eu não estou aqui, isso aqui não foi planejado, pedido por ninguém. Mas, irmãos, eu sei do que eu estou dizendo, e eu tenho caminhado por aí e vejo o quão distante tem sido as pessoas da sua liderança, de muitas situações. E eu tenho dado graças a Deus, porque eu estou num ambiente onde o meu pastor é íntegro, aonde ele trata todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo amor, aonde acaba o culto e os pastores estão aqui para te ouvir,
para olhar nos teus olhos, para ter comunhão com você, para partilhar a vida que eles receberam. A mesa tem esse poder. Há muito sobre o que falar a respeito disso, mas era só isso que eu queria compartilhar com você. Feche seus olhos. Reflita um pouco. O quanto tempo você não se assenta à mesa, não desfruta de qualidade de tempo com sua esposa, com seus filhos, com sua família. Ou você permitiu que a mágoa alcançasse seu coração e ainda não chamou essa pessoa para se assentar à mesa. Ou talvez você não esteja vivendo isso, mas esteja pronto para ser uma mesa segura para receber alguém que precisa. Que o Espírito Santo nos ensine a viver esse ambiente de família, de amor. Que o veículo do amor seja o nosso maior condutor e nos conduza aos poderes de Deus, a milagres. Sabe, existem mesas que curam não apenas fisicamente, mas na alma também. Deus quer reestabelecer a consciência de mesa. A mesa do pão da presença não estava no tabernáculo à toa. Ele quer nos ensinar algo. Talvez quando acabar esse culto, sente-se à mesa, que seja para tomar um copo de água ou uma xícara de chá. Sente-se à mesa com o Espírito Santo. Restabeleça essa conexão, porque Ele não saiu do lugar de comunhão. Deus está nos convidando. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar na mesa pra você. A graça nos chamou à mesa do Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.